Muito bom estar de volta aqui no podcast Adriano Fonseca e eu quero falar para você que tem aí interesse de saber sobre os servidores públicos, sobre o SINDI-PMT, esse podcast é para você. Podcast Adriano Fonseca é o melhor podcast. Grave esse nome, vê se não esquece. Acessa lá no YouTube, conteúdo de qualidade podcast. É muito bom estar aqui de volta no podcast Adriano Fonseca e hoje eu tenho o prazer de receber aí o SINDI-PMT aqui no podcast Adriano Fonseca. Sejam muito bem-vindos aí, Dr. Douglas e o meu amigo aí, Alexandre. Sejam muito bem-vindos. Eu que agradeço, Adriano, pelo convite. É sempre bom estar com um amigo que foi servidor. Tenho certeza que vai voltar a ser servidor e muito obrigado pelo convite. Adriano, é um imenso prazer estar presente aqui no seu podcast. Para trazer um pouco daquilo que a gente preza dentro do sindicato, que é a transparência, junto aos servidores, junto à população de Teresópolis, e esse é um meio indispensável para a gente. Agradeço mais uma vez. E, assim, para começar, né, as pessoas, às vezes, não sabem como que é difícil chegar até o sindicato, né, Alexandre? Então, assim, eu peço para vocês contarem a história de vocês e como é a caminhada até chegar ao SINDI-PMT. Adriano, a minha caminhada começou na época da Andréia, né? Que foi na época daquela greve que nós tivemos, onde muitos de nós passamos necessidade, né? E ali eu me encantei pelo trabalho do sindicato, porque até aquele momento eu nem sabia o que era sindicato. E dali para frente fui me interessando pelo sindicato e aí fui convidado para fazer parte de uma chapa onde eu fui diretor de Justiça e Legislação nessa chapa anterior. E já vamos começar aqui a fazer algumas perguntas, né? Que a gente tem um caso de pergunta aqui. E aí, quais são as principais demandas e preocupações dos servidores públicos, né, de Teresópolis neste momento? Adriano, a maior preocupação que nós temos hoje se chama concurso público. Por quê? Hoje nós estamos tendo muito cargo, muito pote, muito contrato e a prefeitura está com poucos servidores públicos, né? Isso pra gente causa muita tristeza e também muita preocupação, porque se você parar para analisar, vai chegar uma hora que essa conta não vai fechar. Eu sempre falo isso, né? Que hoje a gente tem o quê? Uns 3 mil ativos? Hoje nós devemos de ter mais ou menos uns 4 mil, eu não tenho certeza não, mais uns 4 mil. Dentro do sindicato hoje nós temos 2.509, né? Mas está se aposentando muitas pessoas, né? Tem muito para se aposentar esse ano. E aí eu sempre falo isso também, que assim, a gente paga pro pessoal que já se aposentou, né? E hoje, daqui a pouco essa conta não fecha porque o pessoal se aposenta, não tem pra repor e daqui a pouco a Tereprev explode. A gente tem já vários anos, né, que vai fechando com déficit, né, o Tereprev. Uhum. Então assim, é uma coisa que é bem preocupante, né? Ontem mesmo eu estava analisando a respeito do NPS, né, que está com um rombo estrondoso, né, milionário. E estava pensando justamente na Tereprev. Por quê? Se o prefeito ele não fizer um concurso público o mais rápido possível, a Tereprev também vai falir. Então, o que o prefeito tem junto com o sindicato, junto com o SINDI-PMT, é um acordo onde vai ter o concurso público esse ano. O concurso ainda é esse ano? A gente está lutando para ter o concurso público esse ano, para lançar pelo menos esse ano, para que seja feito o ano que vem. Entendi. Pelo menos. Mas nós estamos lutando pelo concurso público porque se não tiver concurso público, pode ter certeza que vai ter um colapso na Tereprev. Não tem jeito, isso é fato. E nós precisamos de servidores. Hoje acho que um concurso público aqui seria, acho que no mínimo aí o quê? Umas 1.500, 2.000 pessoas? Nós passamos para ele uma faixa de 1.500 pessoas, tá? De 1.500 servidores. Mas hoje para poder fechar um pacote mesmo, para poder alcançar todas as secretarias, teria que ser pelo menos umas 2.000 pessoas. Porque assim, todas as secretarias hoje faltam concursados, né? As secretarias hoje tem muito pote, né? Porque, como falta servidor, tem muito cargo também, porque senão não consegue, a máquina não funciona, né? E aí, se não fizer concurso, nós temos problema de alguns lugares que faltam fiscais, né? Uhum. E aí, assim, tem algumas funções que não tem nem como botar pote, nem cargo, que tem que ser uma pessoa concursada mesmo. E hoje, igual a gente falou, né? Tá faltando. A guarda sofre muito? A guarda deve estar com o quê? Uns 30 guarda hoje, concursado? Hoje na guarda nós temos 52.
Então, 52 guardas. hoje seria o quê? Uns 100, 150? 150 guardas. Mais ou menos, né? Pra poder funcionar. Então, assim, a gente vê a dificuldade até do governo mesmo poder andar, porque não tem braço pra tudo, porque faltam os servidores concursados, né? Verdade. Nesse ponto ainda, Adriano, a gente recebe muita reclamação, eu faço muito atendimento referente a subordinações. Infelizmente, hoje a gente está passando em alguns casos, em alguns setores dentro da própria prefeitura, onde contratados assumem um cargo de hierarquia superior àquele servidor público que entrou via concurso, Aham. que, via de regra, é o caminho legal, deveria ser o único, na nossa opinião, para estar dentro da prefeitura como servidor público, diretamente. E isso afeta a segurança do servidor, afeta a segurança do aposentado. Todos esses pontos a gente vem num embate grande desde o ano passado, desde 2024 pelo menos, quando o sindicato, o presidente, assumiu, a gente com o jurídico também, o meu escritório com o jurídico, a gente assumiu nesse embate para a realização do concurso. Esse ano a gente conseguiu avançar. Caso fique só na conversa, a gente já tem ideias necessárias para aplicar imediatamente, para compelir o governo a estar realizando o concurso público. Então a gente está numa crescente bem legal e com bastante expectativa para, pelo menos, esse ano a gente ter um concurso com 1.500 vagas, pelo menos. É que, assim, é o que eu vejo muito isso, eu converso muito até com vários servidores sobre isso, assim, não tem jeito, tá chegando uma época que o concurso público assim, não tem mais como adiar. E aí eu calculei mais ou menos isso, que seria mais ou menos umas 1.500 vagas, 2.000, então assim, hoje precisa, porque o que eu vejo de gente se aposentando e não tem reposição é complicado. O cálculo que a gente fez, o estudo que foi feito junto com o jurídico, o sindicato também, que 1.500 vagas seria o mínimo, na realidade. Então, mesmo fazendo o concurso, a gente vai continuar batalhando para ter outros. Nós temos secretaria que nunca teve concurso, pô. Sim. Verdade. E aí precisa de ter os funcionários lá. E agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é uma das preocupações do servidor. 13º. O que vocês podem falar do 13º? Então, o 13º, Adriano, nós estamos tendo um diálogo com o Leonardo, né, que é o prefeito da cidade. Na gestão passada, a gente não tinha esse diálogo, as portas eram fechadas para a gente. E hoje o sindicato consegue conversar com o Leonardo. O que acontece? O prefeito está pagando em 10 parcelas. Então ainda falta 3 parcelas para ser paga. Quando nós estivemos lá conversando com o prefeito às 6 horas da manhã, né, foi o sindicato junto com o Dr. Douglas e a Cris, que eu nunca vou sozinho. E eu nunca faço nada escondido. Por isso que eu tô aqui botando a minha cara para bater. Falaram que eu fui pro gabinete do prefeito, fazer acordo, fazer as coisas escondidas. E o prefeito, isso foi palavra do prefeito, ele ia pagar em 6 parcelas, tá? Não foi o sindicato que falou que fez acordo com o prefeito de pagar em 6 parcelas. Foi o prefeito. Nós só transmitimos o que o prefeito falou. E hoje a gente vê que realmente que nós falamos que nós não fizemos acordo nenhum com o prefeito, tá aí. Ele tá pagando em 10 parcelas. Então ainda falta 3 parcelas para ser pago do 13º. De toda forma, referente ao 13º, foi até interessante, a gente teve um debate interessante, um debate até, chamo de inteligente, junto com o secretário de Fazenda, junto com o prefeito também, o Leonardo, sobre as possibilidades de pagamento. Em momento algum a gente concordou, jurídico, tanto é que quem tem acesso ao processo verifica as petições que a gente pede para que seja aplicada medidas coercitivas imediatas. O processo até hoje está na conclusão por uma decisão acerca desse pedido, que até mesmo a responsabilidade do gestor, a pessoa física dele, tá? E a gente fala isso pro Leonardo, só que é apresentado pra gente uma impossibilidade naquele momento de pagamento. E aí a gente abre uma mesa de negociação que está aberta até hoje. Não teve acordo, não foi fechado, até mesmo caso fosse fazer um acordo, a gente faria para apresentar no processo e nada disso foi feito, tendo uma decisão unilateral da prefeitura acerca da quantidade de pagamento. Decisão essa que a gente não concorda até hoje e vem buscando executar tanto a multa que foi fixada pelo descumprimento, tá, da decisão que mandou pagar, quanto ao cumprimento integral para que essas parcelas sejam pagas de uma só vez. Se faltar 2 parcelas, se faltar uma parcela, a gente vai estar brigando o tempo todo. E, claro, para que chegue
20 de dezembro de 2025, a Prefeitura entenda, nessa atual gestão, que eles não podem fazer como a anterior fez. Não podem prejudicar o servidor público de forma alguma e permanecer lesando como vem acontecendo. Entendi. Vou fazer uma outra pergunta também, que eu acompanho, eu vi vocês do sindicato distribuindo EPIs, né, em algumas secretarias. Pode falar sobre isso? Então, nós estivemos na Secretaria de Serviço Público, onde encontramos servidor trabalhando de chinelo, né, e sem nenhum material de EPI. Então, a gente fizemos um levantamento, fomos até a Secretaria de Obras e Serviço Público, entregamos para esses servidores luva, botas e o boné, que é aquele boné que vem com a proteção de pescoço, né? E também pedimos na época, a gestão passada, protetor solar, porque com esse sol que está hoje, Teresópolis não é mais como era antigamente, que era aquele clima de, vamos botar aí, 27 graus. Hoje não, hoje o calor tá intenso, né? Tá igual o Rio de Janeiro. Então, aqui faz as 4 temperaturas, mas quando bate sol... o bicho pega. Então nós fizemos essa entrega de IPI e conversando também agora com a nova gestão, ele falou que já tá sendo feito, que já foi feito, né? Afinal, o empenho do pregão, né, doutor? Para poder fazer a licitação dos EPI para entregar para o pessoal, e a gente acredita que vai ser empenhado. E se não for, nós vamos continuar lutando da mesma forma que o sindicato sempre fez, que é lutar pelo servidor. Até porque nós levamos 2 pontos muito favoráveis lá para o servidor, que a gente vem batendo nisso há muito tempo. O servidor ele tem que ser tratado com carinho, com respeito, com dignidade. E nós falamos com o prefeito a respeito do banheiro químico, porque o servidor ele está na rua capinando. Você sabe muito bem disso, como que funciona, porque eu sou motorista, né, de caminhão, e você também trabalhava na rua junto com a gente sabe como é que é. Então, o que acontece? Não tem um banheiro químico, tem que sair correndo para dentro do mato, não tem uma tenda para poder fazer uma alimentação. É verdade. Né? Porque o cara, ele tem que ter pelo menos um pingo de dignidade. Então, nós falamos sobre isso com o prefeito Leonardo, aonde ele falou também que vai ver essa possibilidade de estar comprando, de estar fazendo uma licitação para esses materiais também, que não deixa de ser material de EPI, né? Porque é um banheiro sanitário e uma cobertura aonde esses servidores vão poder fazer suas necessidades e também almoçar. A gente chama muito a atenção, quando o servidor vai até o sindicato, da necessidade da utilização do EPI. Aí o servidor informa, olha, eu não tenho, não recebi, e a gente continua insistindo nesse mesmo ponto. Porque há consequências graves para caso o servidor não esteja utilizando, ou até mesmo para aquele servidor que recebe e não utiliza. Uma consequência que a gente pode tratar aqui até de uma forma até grave, mas que é muito fácil acontecer, é aquele servidor que fique sem a utilização do IPI, que sofre um acidente. Estando disponível ou não. Por isso que o servidor tem que tomar essa atitude. O servidor tem que procurar o sindicato para poder informar que não está recebendo. O sindicato tomar as medidas legais, cabíveis ao sindicato que tem esse poder de fiscalização. Até porque se o servidor sofre um acidente e fica 1 ano e 8 meses afastado, ele é aposentado automaticamente. O que determina isso é a Lei 163 de 2013, que é a lei vigente, lei municipal vigente aqui de Teresópolis, que garante todos os direitos aos servidores públicos municipais de Teresópolis. Então, aquele servidor que não utiliza o EPI ou que não manifesta o seu direito, para saber esse direito ele pode vir até o sindicato para poder receber essa informação do que ele necessita, do que ele pode, se é bota, se é luva, se é óculos de proteção, todas essas questões, para poder garantir a saúde dele. Garantindo a saúde dele, ele garante o serviço, garante toda uma questão, até porque, em caso de aposentadoria por invalidez, tem uma redução salarial que é brusca, que infelizmente é brusca e prejudica muitas famílias nesse sentido. Ele perde o quê? Os treinos? A gente sempre informa que tem uma perda de 20% a 40%, a depender dos rendimentos. Caramba. Tá? Então é bem profunda. Imagina você hoje, que recebe 2 mil, perdendo 20% a 30% do salário, que é a média salarial. E eu costumo falar muito dos servidores, o que acontece? A maioria dos servidores hoje, foi até quando teve aquele aumento de 11% para 14%, e era na época da pandemia, eu fui um dos primeiros a bater, falar que naquela época eu entendia que era uma lei federal, mas naquele momento não era para ser feita aqui em Teresópolis, por quê?
hoje a maioria dos funcionários públicos, principalmente a galera que tem um teto salarial mais baixo, tem todo mundo, geralmente, até por causa daquela época de 2016 que nós passamos pela gestão aí que deixou a gente sem salário, perseguiu o pessoal, a maioria tem empréstimo. E o empréstimo consome a maioria do salário desse pessoal. Então, assim, imagina o cara que já tem os empréstimos e ainda perde aí, tem uma perca aí de mais 20%. Sim, a gente passou por algumas situações dentro do sindicato de servidores que foram aposentados por invalidez, tá? Ou que passou 1 ano e 8 meses de licença médica e foram aposentados automaticamente, porque a lei determina que 1 ano e 8 meses e um dia que deve ser submetido a uma perícia médica para que seja encaminhada a aposentadoria, que estão desesperados tentando voltar ao trabalho, porque conseguiram uma melhora clínica e existem processos que estão demorando 3 a 4 anos para poder retornar. Verdade. Então é muito importante que tenha atenção. Eu aproveito esse espaço para aquele servidor que esteja nos ouvindo, nos vendo diretamente, que entre no Google e acesse a Lei 167 de 2013 de Teresópolis. Uma lei simples, poucos artigos, não é muito profunda, é bem fácil de entender, que dá uma base legal pro servidor. E aquele servidor que tiver dúvida, leva pra gente, que vai ser um prazer poder explicar e atender toda essa questão. É bacana. Quero que você fale aí sobre as condições de trabalho, né, para os servidores. Então, Adriano, a gente vem procurando rodar todo o município, né, apesar do sindicato não ter carro próprio, tá? Eu estou andando com o meu veículo para poder rodar as unidades, para saber como é que tá as unidades e como que está sendo o local de trabalho. Rodamos muitos postos de saúde, encontramos muitos postos de saúde em péssimos estados, né? Escolas também. Agora a gente está correndo atrás para ver se isso melhora, até porque é uma coisa que não vai ser assim da noite pro dia, né? A gente tem que entender que o prefeito hoje, ele tem quanto tempo? 5 meses? 5 meses, né? Então, 5 meses. Eu não posso cobrar ele uma coisa de 10, 15 anos. 15 anos. Mas eu tenho que estar sempre ali batendo em cima para não ficar no esquecimento. Então, o sindicato hoje, ele faz dessa forma. O servidor, ele passa pra gente o que está acontecendo, nós vamos até o local para saber. Igual nós fomos na creche do bairro São Pedro, que foi a creche que teve, né, de ratos. Nós fomos lá e conversamos com os servidores lá, fomos até a secretaria, conversamos com a secretária, tá? E a secretária na mesma hora mandou fechar a escola, a creche, fechou, lavou tudo, limpou, arrumou, organizou e reabriu a escola. Então a função do sindicato é essa, dar qualidade de vida e qualidade de trabalho para o servidor. É isso que o sindicato hoje está fazendo. E aí, já que você falou sobre o sindicato, quero até te fazer a pergunta para você explicar, né, qual a importância do SINDI-PMT para os servidores municipais, né? E como o sindicato aí na defesa dos direitos atua, né, no interesse da categoria, nos direitos da categoria, como que isso funciona? Então, Adriano, o sindicato ele é muito importante para o servidor, por quê? Em matéria de perseguição, em matéria de assédio, em matéria de processo, né? Tudo isso o sindicato resolve. O servidor sindicalizado, ele tem hoje 6 advogados para defender ele em cada causa que ele precisa. E não é só pelo dinheiro, é pelo servidor. O servidor tem que entender hoje que ele está perdendo espaço para contrato, ele está perdendo espaço para pote, ele está perdendo espaço para contratado. E eu não estou aqui querendo generalizar, falar que o pote, o contrato e o cargo, eles não podem ser servidor. Eu estou mostrando para eles que eles sim, se tiver um concurso público, eles vão fazer a prova e se passando, vai ser servidor. Isso é maravilhoso para eles, entendeu? A gente está provando para eles que eles vão ter o direito deles garantido. Não vai ser hoje, ele trabalha 2 anos, né? E daqui a 2 anos ele não pode voltar. Ou ele é contratado e daqui a 6 meses ele é mandado embora. Ele vai ter uma estabilidade. Verdade. Entendeu? Então isso é muito importante para esses servidores, que eles são servidores também, tá? Mesmo eles sendo contratados, menos o pote. Mas os que menos o pote, mas o contrato e o cargo, eles são servidores. Então, quer dizer, isso é muito importante para eles entender isso. E aí é até bom você tocar. Cargo também pode se sindicalizar. Contrato também pode se sindicalizar? Pode se sindicalizar. Isso é bom saber. Só quem não pode se sindicalizar é o pote. O pote ele não pode se sindicalizar.
Até porque nós fomos surpreendidos com a votação que teve, que nós mandamos para a Câmara Municipal, onde foi votado o aumento da carga horária do pote, né, que agora é 4, se eu não estou enganado, 4, 6 e 8. E foi para um salário de R$ 1.800 e eles votaram em bloco. Nós pedimos que tudo que for a respeito ao sindicato, né, ao servidor, que passe para a gente antes da votação, porque nós fomos pegos de surpresa e ficamos sabendo por isso pelo jornal. Condições de trabalho dos próprios servidores, tudo isso, querendo ou não, a gente entende que gira em torno do concurso. Porque para aqueles concursados, diretamente, a condição de trabalho é melhor. Não estou falando aqui de estabilidade, mas estou falando de uma atenção melhor no local de trabalho, condições mínimas que o contrato, que o pote, que o cargo também tem direito, são vistos de forma um pouco diferente. Um pouco diferente, sempre para melhor. Então a gente acaba girando em torno desses pontos diretos, sempre da estabilidade. Quem tem estabilidade pode aprofundar mais um requerimento diretamente nesses pontos. Então é uma situação bem interessante. O presidente falou que a gente, nosso jurídico, né, meu escritório diretamente, a gente tem um total de 6 advogados hoje disponíveis para trabalhar nas causas dos servidores. No ano de 2024, isso é um ponto interessante que a gente gosta muito de deixar transparente, a gente focou muito na relação de confiança entre servidor e jurídico sindicato. Nesse ponto, buscando uma enorme transparência e uma enorme resolução dos processos ativos, uma celeridade nos processos a serem distribuídos, que foram mais de 200 no ano passado, na listagem que a gente fez, de novas ações. Hoje a gente tem uma média de 700 processos ativos dos servidores públicos municipais. Isso só contra a prefeitura, tá bom? Reterê prévio, obviamente, quando aqueles aposentados que sofrem algum prejuízo na sua folha salarial, na sua aposentadoria diretamente. E a gente está sempre à disposição, não só para processos contra a prefeitura, diretamente, que é a principal função do sindicato, mas sim esclarecer e ajudar o servidor a ter um ponto de apoio diretamente, a ter um esclarecimento sobre questões do dia a dia. Isso eu acho muito interessante, que é onde a gente busca a transparência. Eu sempre brinco dentro do sindicato que a gente quer falar a mesma palavra, a mesma fala que o servidor fala com a gente. Se o servidor gosta de abraçar, a gente vai apertar a mão e vai abraçar. Se o servidor é mais culto, a gente vai ser mais culto. O servidor se sentir em casa, até porque o sindicato tem que ser a extensão do trabalho da casa do próprio servidor. Então isso é um ponto muito interessante para a gente na função do sindicato, que a função do sindicato é uma função ampla. Tudo aquilo, um resumo bem resumido, tudo aquilo que diz respeito à profissão, ao servidor, o sindicato pode intervir. Seja representando em assédios morais, que está acontecendo muito em Teresópolis, infelizmente, perseguições, troca de setores sem qualquer justificativa. Então tudo isso tem que ser levado para a gente. Levando isso para a gente consegue resguardar o direito do servidor. Bacana. Hoje qual é você falou que tem 700 processos ativos, né? Qual é a maioria dos processos sobre o que hoje? Hoje a maioria dos processos são os individuais, referente a plano de saúde, diretamente. Como funciona o plano de saúde, se me permite, eu vou fazer um breve resumo. Eu ia entrar sobre isso. Se você puder falar sobre plano de saúde, vale alimentação, né? Que acho que é. Isso, eu separei aqui plano de saúde, vale alimentação e 13º. Isso. 13º a gente já passou. Como funciona o plano de saúde? A gente teve uma sentença de uma ação coletiva que já tem trânsito em julgado. Essa sentença não vai ser terminada, pelo contrário, ela está em execução ainda até o plano de saúde coletivo, que a gente vai chegar lá também. Mas hoje a nossa maior carga de processo são os individuais de plano de saúde. Como funciona? O servidor é público ativo, tá bom? Somente para os ativos. Os aposentados não têm mais direito. Infelizmente, a lei municipal prevê que é somente os ativos. E a gente distribui petição inicial, processo, para o servidor. O município forneceu o plano de saúde ao servidor público municipal. Obviamente, o município não fornece. Informa que não tem como fornecer nesse sentido. Então a gente consegue 3 orçamentos diretamente com corretores de plano de saúde, onde o menor orçamento leva, como se fosse uma licitação diretamente,
só que feita dentro daquele processo. A gente apresenta ao judiciário, o juiz determina o sequestro para até 3 meses, contrata. Esse contrato se dá no CPF do servidor, tá? E o servidor recebe o valor para efetuar o pagamento por mês. Feito o pagamento das 3 parcelas, dos 3 boletos, diretamente, o servidor deve mandar os comprovantes de pagamento, de cobrança, para o sindicato, no e-mail que a gente disponibiliza ou entregar presencialmente, para que a gente renove o pedido de sequestro, tá? Infelizmente, devido à morosidade processual, alguns atrasam esse sequestro, mas felizmente a gente está conseguindo deixar que cada dia menos atrase menos, diretamente. Que aí a gente está com uma média de no máximo 1 a 2 meses de atraso em cada sequestro. Mas isso a gente informa e esclarece muito bem durante o atendimento, principalmente as condições de um atraso, já que o contrato se deu no CPF do próprio servidor. Caramba, bacana. E sobre o Vale Alimentação? Sim, o Vale Alimentação, a gente está num debate processual, que o processo atualmente até está na conclusão. A gente já diligenciou junto ao cartório por diversas vezes para conseguir o retorno dessa decisão, onde a antiga procuradoria, do ano passado, do antigo governo, manifestou que já havia efetuado o pagamento do acordo que foi realizado. Mas a gente entende que não, e a gente apresenta provas suficientes no processo que demonstram que o servidor não recebeu. Alguns individualizaram, judicializaram individualmente o processo de Vale Alimentação. Esses que judicializaram individualmente estão recebendo e o cálculo do Vale Alimentação é numa faixa de R$ 3.500. Então, muitos servidores estão conseguindo receber os processos que foram judicializados em 2021. A gente está conseguindo que os servidores recebam esse valor, que esse valor não entra em precatório, né, diretamente. Mas, no processo coletivo, a gente tem um pedido de execução, também já de uma sentença, já transitada em julgado, já finalizada, que está em execução, de aproximadamente R$ 15 milhões, que, recebido esse valor, conseguido sequestrar esse valor, será disponibilizado para cada servidor que não recebeu o seu Vale Alimentação. O acordo do Vale Alimentação seria o pagamento de R$ 100 por mês, diretamente no contra-cheque, referente ao período de 2015 a 2018, que a gente verificou e entende que o município não cumpriu. E o processo está na conclusão agora, para que o juiz decida sobre o cumprimento alegado pela prefeitura e o não cumprimento que a gente alega na pessoa do sindicato. E deixa eu fazer uma pergunta. O município passa pela calamidade pública, né? Acho que vai ser, não sei se foi ou vai ser renovado, acho que por mais 90 dias, né? E aí tem como executar mesmo com a calamidade? Sim, sim. Principalmente os processos, por exemplo, de plano de saúde. É para tratamento de saúde. Por mais que a pessoa não esteja internada, não precise de alguma medicação, é direcionado a tratamento de saúde. Então esses valores sequer entram em precatório. A gente tem uma média ali de R$ 8.000, processos acima de R$ 8.000. Cai para precatório. Sobe para precatório e a gente sabe a dificuldade do que o município está para pagar um precatório. Fila. Exatamente. Então, como se trata desse tipo de processo, o de saúde não entra para precatório. A questão da calamidade também não faz qualquer diferença, porque a gente consegue sim executar. Consegue executar quando acha dinheiro na conta também. Tá? Que a gente passa por essas questões, vez ou outra, no município, onde a gente tem que pedir renovações de sequestro de acordo com o mês. Entendi. E aí eu vou fazer, como a gente tá falando sobre esse negócio do precatório, coisa, como o Sindipmt tem acompanhado aí a atuação em relação à questão de reajuste salarial também, e o plano de cargos plano de cargos e carreiras também dos servidores. Então, Adriano, nós sentamos para conversar com o prefeito, porque também, mais uma vez, entra a gestão passada. Enquanto não for feito a revisão do nosso PCCS, que é o nosso plano de cargo e salário, o nosso reajuste ele vai sempre ser devasado. Então, quando for feito esse reajuste, que a gente até conversou com o prefeito, que a gente está querendo fazer ele em julho, né? Junto com alguns servidores, a gente sentar para ver esse plano de cargo e salário, tem que ser feito esse reajuste, eu tenho toda certeza que vai começar a dar um andamento nos nossos ganhos, porque a gente não tem o ganho real.
A gente só teve revisão no governo passado. Isso aí. Né? A gente teve agora 6,27 pelo MEC, né? Que é do magistério, e nós ganhamos 4,77. Então, quer dizer, porque não foi feito essa revisão no nosso PCCS. E essa revisão é muito importante a ser feita. São 6 anos, cara. 6 anos sem fazer essa revisão no nosso PCCS. Então, nós precisamos fazer essa revisão primeiro, ver algumas falhas que tem também no nosso PCCS, que nós estamos estudando, tá? Para que a gente possa, né, ganhar o nosso reajuste normal, completo, não ele quebrado. Né? Então, essa é a nossa briga para a gente poder lutar e conseguir igualar o nosso salário, que tem uma perda muito grande. Referente à perda salarial, a gente no ano passado, em um estudo técnico realizado dentro do próprio sindicato, junto com o contador, a gente verificou valores consideráveis daqueles servidores que estão manifestando judicialmente de forma individual. Tá? A gente divulga para os servidores que é uma ação de PCCS, diretamente, ou PCCR, nesse sentido, porque a gente não está falando de reajuste em cima de um valor, a gente está falando de todos os valores. Férias, salário mês a mês, 13º, 14º, tudo aquilo que o servidor tem direito. E alguns servidores já foram sentenciados favoravelmente, tá? Determinando o pagamento. A prefeitura recorre, foi mantido em sede recursal também essas questões, e a gente segue agora para a execução. A maioria desses valores, para ver como são expressivos, passam dos 8 mil reais. Tá? A maioria, a gente pode afirmar aqui que pelo menos 99% vão passar desses valores e vai entrar em precatório, porque não tem nem como abrir mão do excesso, porque são valores expressivos. A gente está falando de saldos de 30, 40, 50 mil reais. Caramba. Muito provavelmente, claro, isso cada servidor tem que apresentar seu contra-cheque junto ao contador para ser feito o levantamento e ser fixado o valor correto para posteriormente ser homologado judicialmente. Mas isso é uma possibilidade para o servidor que ele deve manifestar. Isso a gente insiste muito, porque é muito tempo sem um devido reajuste salarial e está causando prejuízo imenso em diversas famílias por uma falha na administração pública. Caramba. Vou fazer uma pergunta também aqui. Como hoje vocês avaliam aí a relação atual, né, entre o sindicato e a administração municipal, né? Quais canais de diálogo existem ainda entre vocês, né? E como que ele está funcionando? Adriano, hoje o sindicato, todas as vezes que nós pedimos uma reunião com o Leonardo, com o prefeito Leonardo, ele atendeu a gente. Ele desmarcou 2 reuniões com a gente, porque ele teve que ir para Brasília, e aí desmarcou a reunião com a gente. Mas todas as vezes que a gente pede reunião, como eu já estou marcando uma nova reunião agora com ele, ele atende a gente prontamente. Tá? A gente está tendo um bom diálogo. Isso é muito importante para o sindicato e também para o servidor. Porque quando você não tem diálogo com o seu gestor, né, que ele é o prefeito da cidade, se eu não tenho acesso a ele, eu não consigo nada. Foi o que aconteceu na gestão passada. Tá? Eu vou te dar um exemplo. Na gestão passada, nós ganhamos as horas extras dos professores, até porque dali para cá, né, na gestão passada que eu digo, ele fechou as portas pra gente, porque ele bateu na mesa quando ele disse, acabou a reunião. Porque o SINDPMT falou, não, se os professores fizeram as horas extras deles e ninguém comunicou que ia ser cortado, eles têm direito por lei a receber a hora extra deles. E nós fomos para lá com alguns professores, né, que foram junto com o sindicato, reivindicamos essas horas extras dos servidores. O prefeito bateu na mesa, se retirou e não atendeu mais o sindicato. Quem atendia o sindicato era o Vinícius Alberg. Acho que é Alberg, não é? Alberg, né? Ele que atendia a gente. E a gente ficou naquela negociação até... quero deixar aqui um abraço pro secretário Lucas Pacheco, que esse secretário é um cara que não é sacanagem não, esse cara é brilhante, tá? O Lucas Pacheco. Quero deixar um abraço para ele. Foi o cara que atendeu a gente muito bem. E aí a gente conseguiu, nessa negociação, junto com o Lucas Pacheco e o secretário Alberg, fazer que se cumprisse o comando da lei, que foi pagar as horas extras desses servidores da educação, dos magistérios, né? Todos eles que fizeram hora extra receberam. E dali para cá, pronto, nós não tivemos mais conversa com o prefeito, a gente não tinha mais diálogo. O diálogo que eu tinha era através de via WhatsApp com o Alberg, aonde ele enganou a gente até os 45 minutos do segundo tempo, quando ele falou que ia pagar
integral o 13º. Eu tenho aqui no meu telefone. Ele falou que ia pagar integral o 13º e chegou às 16 horas e 45 minutos, se eu não estou enganado. Ele ligou e falou: nós não vamos conseguir pagar vocês. Não vamos conseguir pagar o 13º. Falei, pô, tá de sacanagem, tá brincando com a gente, né? Tá todo mundo esperando isso. Ele falou, não, nós já pagamos as outras pessoas, os consignados, mas a gente não consegue pagar o servidor. E aí foi aquela explosão e que tá dando até hoje, que é o 13º que a gente tá recebendo parcelado. Então hoje nós temos diálogo com o Leonardo, né? Com o prefeito Leonardo. A gente consegue conversar com o prefeito Leonardo. E espero que o prefeito continue assim, né? Tendo esse diálogo com o servidor. Porque ele não está tendo só o diálogo com o sindicato. Ele não está tendo o diálogo com o presidente Alexandre. Ele está tendo o diálogo com o servidor que trabalha para ele. Isso é muito importante. Porque quando a gente tem o diálogo, a gente consegue, né, controlar certas situações. A gente consegue negociar, né, que seja benefícios para o servidor. Aí sim. E todos, vou deixar aqui bem explícito aqui para todos. Toda decisão que o sindicato toma não é a diretoria, é em assembleia. Toda decisão eu levo para a assembleia. Então tudo que acontece dentro do gabinete do prefeito, eu levo para a assembleia resolver o que vai ser feito, tá bom? E não só de diálogo, né, presidente? A gente também conseguiu avançar. Eu acho que é mais importante do que apenas ter o atendimento, ser ouvido. A gente apresentou soluções para aquela questão. A gente fez requerimentos diretamente ao prefeito, ao secretário de Fazenda, à procuradoria também, que felizmente a gente teve um bom acesso ao doutor Geraldo, que é o procurador de Teresópolis, uma conversa completamente técnica, jurídica, onde a gente apresentou demandas possíveis de resolução. E todas essas demandas foram ouvidas, e aquilo que a gente exigiu e apresentou solução, não só exigiu o pagamento, mas sim apresentando solução, como o sindicato costuma agir, a gente teve o nosso pedido acolhido. Um exemplo é o 13º, que no primeiro momento o entendimento era que não seria pago uma dívida do governo passado para o atual governo ficar inadimplente com suas obrigações. A gente entrou nesse cenário porque não tinha um centavo no cofre da prefeitura, segundo o que foi passado para a gente. E a gente, impondo uma necessidade, demonstrando a necessidade do servidor a ponto de greve, que seria feita se não tivesse uma resposta, a gente foi tendo respostas. Nossa abordagem é sempre com muita educação, bastante incisiva, diretamente, bastante técnica, por isso, na maioria das vezes, o jurídico está presente para apresentar soluções imediatas e não aguardar não ser feito. Tanto é que a gente recebeu a informação que o 13º não seria pago no próprio dia 20, e no próprio dia 20 e no dia 21 pela manhã, a gente distribui uma ação no judiciário, onde a gente consegue uma tutela, uma decisão, para o pagamento incorrendo multa. O prefeito é intimado, primeiro ele tenta se esquivar, depois é intimado e passa a correr a multa. Porém, a prefeitura não tinha dinheiro em caixa para pagamento, infelizmente. E aí a gente toma as medidas necessárias junto ao Ministério Público, todos os pontos para investigar o que aconteceu, onde estava o dinheiro do servidor público, que já estava no planejamento para 2024, disponível, inclusive o 13º, que não tem explicação o não pagamento. Caramba, bacana. Antes de eu entrar nas perguntas aqui do pessoal, eu queria que você falasse também da importância dos servidores se sindicalizar, né? Os benefícios que tem de ser sindicalizado, quantos servidores hoje têm sindicalizado? Hoje nós temos cerca de 2.509 servidores sindicalizados. A importância do servidor ser sindicalizado é que ele tem toda a garantia, ele tem toda a proteção a respeito do assédio moral, a respeito da perseguição, a respeito do racismo, que a gente vê muito também isso dentro do setor de trabalho, do bullying, né? Então, tudo que ele vê hoje em benefício ao servidor, ele tem dentro do sindicato. O sindicato está ali para isso, para proteger o servidor. O sindicato, eu costumo até brincar com os mais íntimos que eu tenho, né? Meus colegas, que o sindicato é como se fosse, vamos botar assim, o Cristo Redentor. Ele está lá de braço aberto, querendo abraçar todos.
Só que a gente tem muitas das vezes que a gente não consegue realmente abraçar todo do jeito que eles estão querendo, né? Porque muitas das vezes as pessoas acham que é assim, Adriano. Eu vou no sindicato, eu vou abrir um processo e amanhã vai ser resolvida a minha situação. E não é assim. É por isso que eu sempre trago o doutor comigo, porque ele é o jurídico e ele sabe explicar como que funciona, né, o corpo técnico, jurídico. Então, o que acontece? O sindicato ele está ali para defender tudo sobre o servidor, mas não é da noite para o dia. Leva tempo, tá? A gente pode sim resolver uma situação como teve agora há pouco tempo, um assédio de 2 pessoas que foram procurar a gente e chegou lá, ela falou que não queria ficar mais naquela unidade. Nós fomos conversar com o secretário, chegou lá junto com o servidor, e a gente pergunta ao servidor se ele quer ir junto, até porque ele formalizou a denúncia, tá? E nós fomos junto com ele e resolvemos a situação. Hoje os 2 servidores estão felizes pra caramba. Liga pra gente agradecendo, muito obrigado. O sindicato me representa, porque vocês deram maior atenção pra gente. Vocês foram até a secretaria, onde eu achei que eu ia ser esculachado. Essa foi a palavra do servidor. E quando ele chegou lá, ele viu que foi completamente diferente. Ele foi muito bem recebido pela secretária, entendeu? Nós demos todo o suporte para ele e hoje ele está dentro do sindicato agradecendo a gente. Então o servidor tem que entender o seguinte: o sindicato não é só quem está lá dentro do sindicato. O sindicato somos todos nós, somos todos os servidores. Quando o servidor botar na cabeça a força que ele tem, pode ter certeza que a gente vai mudar esse jogo. Agora, enquanto o servidor ficar com medo de botar a cara para bater, a gente vai ficar nessa luta até Deus falar assim: agora vamos ter que fazer alguma coisa com esse servidor para ele ir para frente. Porque o servidor, muitas das vezes, ele tem medo de ir no sindicato e acontecer alguma coisa no trabalho. Não, vou no sindicato, vou ser perseguido. Mas hoje nós temos lei, nós temos uma lei federal. Nós temos aqui, ó, eu vou deixar na sua mão, Adriano, tá? É sobre o assédio moral, esse livrinho sobre assédio moral, sobre perseguição. Isso está disponível para o pessoal no sindicato? Tudo disponível dentro do sindicato, para o pessoal, para entender. Nós estamos mudando agora, tá? Nós estamos voltando agora para a nossa ex-sede, que é ali na Vila Muqui. A partir do mês que vem, nós vamos começar a rodar todos os setores, tá? Do nosso município, para poder entregar esse livrinho. Nós vamos conversar com cada servidor, tá? Para poder explicar sobre perseguição, sobre assédio moral. Então nós vamos rodar cada lugar. Nós estamos tentando comprar um carro para o sindicato, porque nós limpamos o nome do sindicato. Graças a Deus, o CNPJ do sindicato hoje está limpo, tá? Então a gente vai comprar um carro aí em nome de Jesus para a gente poder rodar tudo quanto é lugar, para a gente ter acesso. E o servidor pode ter certeza que hoje o sindicato ele trabalha para o servidor. O sindicato lá dentro hoje, ele é do servidor. O servidor chega lá dentro, ele vai direto para minha sala. E na minha sala hoje é eu, Cristiane, Francisco, Roberta, Lomba, entendeu? É todo mundo junto. Por quê? Porque é uma só cabeça. É todo mundo falando a mesma língua. Agora nós vamos para essa casa, que é uma casa que não tem uma sala tão ampla, né? Que vai ser dividido. Mas tudo que a gente resolve dentro do sindicato é em conjunto. Lá não é o Alexandre, presidente, que decide. Lá são os diretores. Porque eu acho que tudo começa através do respeito. Então, para que eu mostre para vocês que nós temos respeito, tem que respeitar quem está lá dentro. Então, lá dentro a gente decide tudo que nós vamos fazer e a gente combina o que vai ser feito e a gente sai para a rua para poder lutar pelo servidor e trazer as demandas que os servidores estão pedindo. Esse é o objetivo do sindicato hoje, é lutar pelas demandas dos servidores. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Tu quer completar o que ele falou, né? Pode perguntar depois. Não, quer completar? Pode completar, eu faço a pergunta depois. Nesse ponto do assédio, é um ponto bem interessante. Além do sindicato estar aberto de segunda a sexta, sempre disponível, o jurídico está presente toda segunda, toda quarta e toda sexta, diretamente. Qual horário lá? É de 9 às 6, diretamente. Segunda e quarta para atendimento no público em geral. Na sexta-feira a gente está em serviços internos jurídicos, em prol do sindicato, obviamente. E essa nossa presença dá uma segurança maior para o servidor, de forma individual. Aquele servidor que acha que está sendo perseguido, que entende que está sendo perseguido, ele precisa buscar orientação para ele poder ter meios de provas para isso, para ele entender como ele deve agir quando ele sofreu um assédio, para ele poder fazer uma filmagem de forma lícita, para ele poder gravar um áudio de forma lícita naquele ponto, para ele saber como ele vai registrar aquele momento que ele sofreu do assédio. E todas essas questões, tudo que a gente está buscando divulgar, não é só direcionado para aquele servidor que sofre ou sofreu um assédio, mas os outros servidores, os colegas de trabalho diretamente, devem
entender como funciona um assédio. O assédio não tá numa briga, numa discussão, não tá numa humilhação diretamente. Assédio são situações pequenas, são atos pequenos diretamente que podem causar um abalo psicológico no servidor, podem causar uma aflição, uma ansiedade que hoje, infelizmente, está cada dia mais comum. Então, tudo isso, o sindicato vai estar presente, vai chegar imediatamente para resolver de forma administrativa e, se não for possível, de forma judicial, com processos administrativos. Inclusive, aquele servidor que sofre uma perseguição, que sofre um assédio, comprovado, obviamente, ele pode conseguir até medidas coercitivas diretas, medidas de afastamento. Ele pode conseguir referente àquela chefia imediata que cometeu o assédio. É difícil? Claro. É fácil? Não, nem um pouco. Mas, devidamente orientado e sabendo o que é um assédio, sabendo como se defender de um assédio inicialmente, pode ter certeza que a gente vai resolver da melhor forma e, caso seja prejudicado, será indenizado pelo aquele dano causado. Bacana. Vou fazer uma pergunta e eu vou entrar nas perguntas porque o nosso tempo já está quase acabando. Sobre a sede, eu sou um entusiasta que eu acho que o Síndico PMT tem que ter a sede própria. Em algum momento vocês têm plano de comprar uma sede própria? Então, Adriano, como eu te falei, nós conseguimos limpar o nosso nome, nós estamos pagando uma dívida. Essa dívida, ela girava em torno de 1 milhão, e quando eu tô, 1.600.000, não foi? A fiscal? É. Isso. A fiscal. E nós conseguimos reduzir essa dívida porque o sindicato ele é isento de qualquer tipo de imposto. E só que na época, lá em 1999, não declararam isenção de imposto de renda. E aí se tornou uma bola de neve. E agora nós conseguimos, como a gente sempre escutou, não tem como comprar casa, não tem como comprar carro, não pode comprar nada, senão eles vão tomar. E a gente conseguiu, através do doutor e junto com o advogado também lá debaixo do Rio, um contador do Rio especialista, nós conseguimos também reduzir essa dívida. Essa dívida hoje foi reduzida para 400 mil. Então nós estamos pagando essa dívida parcelada, nosso nome está limpo. Hoje nós estamos voltando para a sede que era do sindicato, que é aquela casa da subida da Vila Muqui, aonde a gente tem intenção de compra. Entendi. O dono falou que todo momento que ele for vender a casa, que ele pensa nisso, a casa vai ser vendida para o sindicato. Então a nossa intenção hoje é comprar um veículo, porque eu não posso ficar andando com o meu carro para baixo para cima, até porque se eu ficar andando com táxi eu gasto muito mais, né? Hoje uma corrida de táxi para mim rodar o interior deve sair na faixa aí de uns R$300. Se for colocar. Então quer dizer, se eu conseguir comprar o carro do sindicato, o carro vai ser usado para o sindicato. A gente rodar todas as nossas unidades. E a nossa intenção é sim comprar essa casa. Deixar um legado, tá? Deixar um legado para quem vier amanhã ou depois sentar na cadeira lá do sindicato, entendeu? Ter aquele legado e continuar pagando aquela casa, entendeu? Porque a nossa intenção é comprar pelo banco, porque nós não temos dinheiro, e a pessoa que sentar ali como presidente, ela continuar pagando aquela parcela, que é uma sede própria. É uma sede que vai ser de quem? Vai ser do servidor, entendeu? Eu acho que isso tem que ser feito, porque tem hora que eu me pergunto, desde 1999, por que até hoje ninguém comprou um carro, ninguém comprou uma sede para o servidor? Né? Aonde foi parar o dinheiro? E eu não tenho essa resposta. Pra te falar a verdade, eu não tenho essa resposta, porque eu comecei a entender de sindicato, como eu falei com você, na época da Andréia, que foi onde a gente ia pra luta, a gente ia pra briga, onde eu fiquei de castigo, lá no Horto, né? Ficou de castigo, foi exonerado. Me botaram de castigo lá no Horto, lá, e já sabe como é que é. Mas a nossa intenção é essa, é comprar realmente uma sede para o sindicato. Nós temos que ter uma sede nossa e parar de pagar aluguel. Isso é bom. Aí vamos entrar nas perguntas lá que teve no grupo dos servidores, que aí eu falei que eu ia fazer, e a primeira deu... O pessoal falou muito sobre quando saiu a nomeação da tua esposa. Uhum. Isso daí foi uma polêmica danada e tal. E aí você puder falar sobre isso? Claro. Então, Adriano, hoje eu falo pra todo mundo o seguinte. Antes eu era pedra. O que é a pedra? Pedra é pedra. Ninguém te vê. Desculpa. Só um minutinho pra fechar aqui. Hoje eu sou vidraça, né? Hoje eu sou vidraça. Se a gente parar pra analisar, tem filho de servidor, tem neto de servidor, tem pai de servidor, tá todo mundo trabalhando no órgão público. Mas hoje eu sou o quê? Hoje eu sou presidente do sindicato. E graças a meu bom Deus, eu tô 11 anos com a minha esposa. Minha esposa, ela tem 30 anos. E é uma mulher muito madura. E eu sentei com ela quando saiu a nomeação dela e falei pra ela, filha, olha só, eu queria conversar contigo.
Eu gostaria que você não assumisse esse cargo, porque você vai me prejudicar. Vai me prejudicar de que forma? Eu sou presidente do sindicato. Como que um presidente do sindicato vai ter uma esposa trabalhando no governo? E aí ela ficou chateada no primeiro momento, tá? Eu até botei um áudio no grupo do servidor público. Falei, gente, eu não posso proibir minha esposa de trabalhar. E eu não tenho esse direito de proibir minha esposa de trabalhar. Só que aí com conversa, com diálogo e com parceria, é isso que eu falo. Quando você tem uma mulher, uma esposa dentro da sua casa, que ela não é só sua esposa, que ela é sua parceira, que ela é sua amiga, ela compreende a situação. Eu mostrei pra ela a situação, ela entendeu a situação e falou, amor, pode deixar. Eu tô ligando agora e tô pedindo pra me exonerar. Eu não quero esse emprego. Então foi isso que aconteceu. Eu consegui conversar com a minha esposa, nós temos um diálogo aberto, graças a Deus, aonde ela não aceitou. Se você pegar lá no Diário Oficial, ela não tá nomeada. E até pra você ver como as pessoas são tão mal, vamos botar assim, tem uma mente tão poluída. Eu não vou falar o nome do secretário, porque não vale a pena nem falar o nome desse secretário. A minha esposa estava passando, esse secretário virou e falou assim, aí é mole, né? Ganhar sem trabalhar é mole, né? Ganhou um cargo e tá passeando. Mal sabe ele que a minha esposa não aceitou o cargo. Então eu quero deixar para você, servidor, que o Alexandre que tá aqui, o presidente que tá aqui falando com vocês, eu nunca vou enganar vocês, tá? Eu nunca vou me vender. Eu vou fazer o que tem que ser feito dentro do sindicato. Agora uma coisa eu falo para vocês, se nem Jesus Cristo, que foi santo, conseguiu agradar todo mundo, quem sou eu para agradar todo mundo, né? É o que eu posso falar pros nossos amigos servidores, porque eu sei que hoje eu sou vitrine, eu sei que muita gente vai me tacar pedra, mas eu tô aí para isso e tô preparado. E aí, outras perguntas que vieram. Quer completar alguma coisa? Essa pergunta, a primeira pergunta foi interessante, no sentido de entender qual era o posicionamento do sindicato. Eu acredito que tenha sido a pergunta nesse sentido, em relação ao atual governo. E aí a gente, desde o começo, leva servidores de diversas secretarias para acompanhar a nossa reunião, junto com o Leonardo, junto com os secretários, sempre apresentando os servidores que não tem qualquer relação com o sindicato. A gente convida, eles vão. Todos esses servidores, quando saem de lá, conseguem perceber a luta que a gente leva referente ao sindicato, para a prefeitura. Que não, a gente não se vai lá para apertar a mão e tomar café, mas sim para brigar por direitos. Quando falo brigar, é brigar em aberto. Discussões, briga por ideias, né? Exatamente. Por propostas. Exatamente. Para ter esse debate em crescimento. A gente não vai lá para prejudicar a prefeitura, não vai lá para prejudicar o sindicato. A gente vai lá para conseguir resguardar os direitos. E conseguir um entendimento que seja o melhor para a classe, né? Pros Exatamente. Servidores. Todos esses servidores que vão, saem de lá abraçando a gente, inclusive defendendo em assembleia, que cansou de acontecer nesse primeiro semestre do ano. Isso é bacana. Aí vamos para as últimas 4 perguntas que veio de lá. Quais são as principais pautas do sindicato? Quais são as principais pautas que o sindicato está negociando atualmente com a prefeitura em nome dos servidores municipais? A primeira pauta que nós estamos negociando com a prefeitura é o concurso público. Não tem como, Adriano, né? Primeira coisa que tem que ser feito em nosso município é o concurso público. Porque se a gente não fizer o concurso público, é o que a gente falou aqui. Nós não vamos ter servidores, nós não vamos ter dinheiro na Tereprev. Então, quer dizer, a gente vai parar. Um dia sem servidor, vai parar, não tem jeito. Então, primeira pauta é essa. Segunda pauta, fazer a revisão do PCCS, né? Que é a nossa revisão que tem que ser feita. Tem mais de 6 anos que não é feita a revisão. Plano de saúde, vale alimentação, né? E PCCV. PCCV, nós tivemos uma reunião do PCCV, que é a mesa de negociação SUS, que nós tivemos com o prefeito. E também fazer o plano de cargo e salário da saúde. Bacana. Quer completar alguma coisa? Não, tudo certinho. Alguma previsão de reajuste salarial ou atualização do plano de cargo e salário dos servidores? Já teve, né? Que essa daí foi teve essa que foi de 4,77 que o prefeito deu. Nós pedimos 7,5 para todos, né? Para toda a categoria, independente dela de qual fosse. Mas ele deu 4,77 para... Deu 6,27 para o magistério e para as demais categorias deu 4,77. Por isso que eu estou falando que a gente tem que fazer essa revisão do nosso PCCS. Em junho tem uma reunião agendada, certo? Em julho. A terceira pergunta é como o sindicato tem atuado, né, para garantir as melhores condições de trabalho, especialmente nas áreas mais afetadas pela sobrecarga e falta de estrutura? Então, hoje, analisando,
Nós tivemos na Secretaria de Serviço Público, nós tivemos na Secretaria de Obras, nós vamos para a Secretaria de Agricultura, tá? Porque hoje a gente está vendo o que está acontecendo. Nós tivemos um capotamento ali na descida da Fibre, eu não sei se você lembra, aonde estavam os servidores dentro de uma Kombi e com material cortante. Tinha facão, machado, motosserra, carrinho de mão. Então, nós tivemos até a Secretaria de Serviço Público e Obra, pedimos ao secretário e aos subsecretários, também os encarregados, que não transporte mais o servidor junto com esse equipamento. Que bota esses equipamentos num caminhão, que leve até o local de trabalho e leve o servidor com dignidade num carro separado. Então, nós estamos trabalhando dessa forma. Na área da saúde, a gente está indo também até na área da saúde e vendo como é que está sendo feito lá a área de IPI, material de IPI para a qualidade de trabalho desses servidores. E a última, a gente acho que passou um pouco pelo assunto, mas se você quiser falar mais alguma coisa, o sindicato está acompanhando os casos de assédio moral ou perseguição a servidores e quais medidas estão sendo adotadas quando essas denúncias surgem. Essa nós já até comentamos, né? Até falamos sobre essa, que foi a primeira que a gente comentou. Isso. Até que teve 2 servidores lá, que a gente está dando todo o suporte. E o servidor, ele tem que ir até o sindicato para poder fazer a denúncia. A denúncia não é feita via WhatsApp, não é feita via telefone, é feita pessoalmente. E toda denúncia que é feita dentro do sindicato, gente, fica dentro do sindicato. A gente não dá nome, a gente não fala quem é, a gente só resolve, tá? Toda denúncia que é feita lá dentro do sindicato, a gente chama o nosso advogado, chama o doutor, a gente conversa junto com o servidor que está lá e a gente resolve o que vai ser feito e vamos até a unidade se o servidor quiser ir para outra unidade, ou senão a gente entra com um processo para que seja resolvido da forma cabível dentro da lei. Antes de eu encerrar aqui e dar o tempo para vocês se despedirem, hoje eu nem falei do pessoal que os assuntos foram correndo, sindicato, tem um monte de coisa pra gente falar. Quero agradecer aí a Smartphone, que fica aqui na Avenida Lúcio Meira, ali aqui na Galeria Cristal, número 36, se você quer fazer aí, hoje até com suporte aqui do telefone, da Smartphone ali, se você quer botar capinha, película, acessório, fazer conserto do seu telefone, você pode ir lá na Smartphone, procurar ali a Andressa ou também o Rodrigo. Também tem aí o nosso pessoal que tá sempre aí com a gente, que é o Rei do Quibe, que fica aqui na rodoviária, na loja 8. Também você pode ir lá fazer seu pedido dos salgados, é o 968001415, pode pedir pelo WhatsApp. Também o Rei do Quibe tá sempre com a gente. Quero agradecer também aí o quiosque da Léo, que fica ali na Feirinha do Alto, no box 7. Ali você, comida caseira, tempero caseiro, muito bacana. Vale a pena você ir lá comer a comida lá, muito boa. Todo final de semana e feriado, né? Porque a feirinha abre. Também temos aí a Dai Alimentos, que você pode procurar ali no Face pela Dai Alimentos. Faz bolo, doces, caixa surpresa aí. Presente, tá chegando o dia dos namorados, já pra presentear a tua esposa, ó, já pode pedir lá com a Dai Alimentos. Tem também aqui, você que tá aí sobrecarregado aí com a presidência, se tiver com dor, tem a Clínica da Dor aqui no Shopping New Fashion ali, do Marcelo Felício, pode procurar ele ali no 3º andar, também fala que viu aqui no podcast, você ganha desconto. E tem a loja F também, que você pode comprar aí, também procura lá a loja F nas redes sociais lá, e você consegue comprar aí aquelas garrafas térmicas, tênis da Vans também, do número 35 ao número 40. Então aí são o pessoal que ajuda a gente a fazer o podcast Adriano Fonseca. E se você quer fazer parte aqui do podcast Adriano Fonseca, quer ser um anunciante nosso, um parceiro nosso, você pode mandar uma mensagem aí pro 21 98342 1823, que com certeza a gente vai fazer uma parceria de sucesso. Bom, agora eu quero agradecer vocês aí pela participação. Acho que tem muita coisa que também ainda vai ficar pra gente trazer uma próxima vez. Mas acho que a gente conseguiu esclarecer um pouquinho, acho que os principais as demandas são muitas, pontos, né, do servidor, acho que do momento. E eu deixo esse tempo aí pra vocês se despedirem e falar o que vocês quiserem. O tempo é livre de vocês. Olha, eu só tenho a agradecer a oportunidade. Foi um prazer imenso. Sempre é um prazer imenso tá demonstrando a transparência, como a gente atua no sindicato, diretamente como jurídico, né? Falando aqui pelo jurídico agora, diretamente eu, o Dr. Douglas Amorim, o Diego Melo, que é o meu sócio, a Vitória Marques, que é associada, o Wagner, a Lília, o Caio, todos esses advogados diretamente do meu escritório, que é verdade. Que diretamente a gente tá à disposição dos servidores. E isso é um prazer pra gente, diretamente. Eu sempre afirmo isso. Por mais que seja trabalhoso, por mais que seja cansativo algumas vezes, mas a gente tá ali pra isso, pra conseguir colher esses frutos
o quanto antes. Adriano, te agradeço o espaço, tá? Isso aqui é muito importante pra gente, ter esse espaço onde a gente pode demonstrar o nosso trabalho, poder falar, ter liberdade de se expressar, foi o que eu falei pra você. Pode me perguntar o que quiser, eu tô aqui pra responder. O que eu não souber responder, eu peço o doutor pra responder, porque eu tô dentro do sindicato, ainda estou aprendendo, tô lutando muito, tá? Nós estamos cada dia aprendendo um pouquinho mais. Também gostaria de fazer um convite a vocês, tá? Pra ser parceiro nosso dentro do sindicato. Nós temos várias parcerias dentro do sindicato. Vou pedir a Roberta para comparecer aqui, fazer o convite para vocês. E mais uma vez, irmão, te agradeço pela oportunidade, te desejo tudo de bom, que você é um cara nota 1000, tá bom, meu amigo? Nós estamos juntos e, assim, o espaço do podcast está sempre aberto para vocês, tá? Eu acho que, assim, igual eu sempre falo, o servidor tem uma força danada, precisa só se unir mesmo. E é a hora que descobrir. Eu faço até uma conta que se for 5 mil servidores entre aposentado e ativos, né? Se tu bota aí por 4 na família, dá 20 mil pessoas. 20 mil pessoas hoje a gente elegeria aí a maioria da Câmara, a gente sairia na frente para eleger um prefeito e elegeria deputados aqui na cidade. Então, assim, a categoria tem uma grande força, mas precisa se unir e entender a força que ela tem. Eu acho que a categoria ela tem que entender o seguinte: nós temos que colocar pessoas que queiram realmente lutar pelo servidor. Verdade. Não adianta a gente ficar colocando pessoas lá que não estão a fim de lutar pela gente. Luta por outros ideais, e nós não. Nós temos que mostrar que nós temos que lutar por nós, tá? E se a gente não botar isso na nossa cabeça, o servidor não colocar na cabeça que ele tem que colocar a maioria na Câmara de Vereadores servidores, pode ter certeza que essa luta vai ser sempre migalha que nós vamos receber. A verdade é essa, não estou aqui para mentir para ninguém. Verdade. Muito obrigado mais uma vez vocês. A casa aqui tá sempre de porta aberta para vocês, sempre precisar, estou à disposição, tá bom? Agradeço muito a participação de vocês, né? E quero falar para você aí que tem que agradecer, né, a galera que tá sempre aí curtindo o podcast Adriano Fonseca. A gente tem batido aí mais de 25 mil visualizações de cada podcast no nosso Facebook. Então, assim, eu não posso deixar de agradecer cada um de vocês. O pessoal ajudou a gente, ganhamos como melhor podcast no ano passado. A gente tá crescendo cada vez mais. Então, assim, eu não posso deixar de agradecer cada um parceiro que tá aqui no podcast Adriano Fonseca, cada um convidado. E você que tá aí compartilhando, assistindo, mandando pras pessoas. E não posso também deixar de falar, né? Curta, compartilha, mande pra todos os servidores aí e ajude a fazer o podcast Adriano Fonseca cada vez melhor. Beijo no seu coração, fique com Deus. E o próximo podcast, nós vamos estar aqui com o secretário de Habitação do Estado do Rio de Janeiro, o Bruno, vai estar aqui falando com a gente aí sobre vários projetos aí de habitação do Estado. Eu já estive aqui com a subsecretária, com a Diane, um amor de pessoa. E agora a gente vai trazer o secretário de Habitação do Estado do Rio de Janeiro aqui para falar sobre os projetos. Ótimo. Tá bom? Fique com Deus, beijo no coração. Tchau, tchau. Valeu.